Aula de hoje é eletroquímica. A eletroquímica é dividida em duas partes, pilhas e eletrólise. Vamos começar falando sobre pilhas na aula de hoje. As pilhas são reações espontâneas de oxirredução que ocorrem gerando energia elétrica. Ou seja, essa transferência de elétrons numa reação redox é que promove a geração de energia elétrica. A oxidação é caracterizada pela perda de elétrons, ou seja, o aumento do número de oxidação, enquanto a redução seria o ganho de elétrons ou a diminuição desse número de oxidação. Num processo de transferência de elétrons, o fluxo de elétrons é de quem perde para quem ganha, ou seja, da oxidação para redução. O eletrodo da oxidação recebe o nome de anodo e o eletrodo da redução recebe o nome de catodo. Os elétrons fluem sempre do anodo para o catodo. Um exemplo prático seria uma placa de zinco mergulhada numa solução de sulfato de cobre. Com o tempo, observa-se um depósito avermelhado de metal na superfície do zinco e a coloração da solução azulada inicial do sulfato de cobre vai perdendo a intensidade. Isso diz que o cobre presente na solução saiu da solução e foi parar na superfície metálica. Agora, como isso aconteceu? A reação é a seguinte: a placa de zinco de inox 0 reage com sulfato de cobre formando cobre mais sulfato de zinco, onde o zinco sai do inox 0 para o inox 2+, o que indica a ocorrência de uma oxidação, enquanto o cobre 2+, passa a cobre 0, diminuição do inox, indicando a presença da redução. Então, o processo de oxirredução ocorre dessa forma: uma espécie se oxida, perde os elétrons para outra se reduzir, ou seja, ganhar elétrons. A pilha de Daniell foi colocada em prática como uma forma didática de entender esse processo. Ela é constituída de um eletrodo de zinco, onde nós temos o zinco e a sua solução de sulfato de zinco, e o eletrodo de cobre com a placa de cobre e a solução de sulfato de cobre. Ligamos os eletrodos por fios metálicos e observamos o desgaste do zinco junto com o aumento da concentração de íons zinco. A reação, portanto, ficaria zinco 0, formando zinco 2+, perdendo 2 elétrons. No eletrodo do cobre, observamos o aumento da massa de cobre com a diminuição da intensidade da cor azul, ou seja, diminui-se a concentração de cobre 2+. Então, se diminui o cobre 2+ e aumenta o cobre 0, é porque o cobre 2+ é o reagente e o cobre 0 é o produto. Nós temos a seguinte reação. Claro que isso ocorre quando temos a presença da ponte salina. A ponte salina é o que vai proporcionar um balanço eletrolítico e facilitar a condução elétrica através do fio condutor. A ponte salina é um dispositivo que pode conter qualquer sal, desde que o cátion migre para o eletrodo, onde a solução fica mais negativa, ou seja, eu tenho muitos ânions, e o ânion migra para onde eu tenho um excesso de cátions. Vamos ver um exemplo no seguinte vídeo. Quando mergulhamos uma lâmina de zinco em uma solução contendo íons cobre 2+, ocorre uma reação com transferência de elétrons, isto é, uma reação de óxido-redução. Os átomos de zinco presentes na lâmina perdem elétrons, se oxidam, passando para a solução na forma de íon zinco, Zn2+, enquanto que os íons cobre, Cu2+, presentes na solução recebem elétrons, se reduzem e se depositam sobre a lâmina na forma de cobre metálico, cobre 0. Nesse sistema, a transferência de elétrons não pode ser aproveitada para produzir corrente elétrica. Em uma pilha, que é um processo espontâneo, através de uma reação de óxido-redução, conseguiremos obter energia elétrica. Podemos construir uma pilha zinco-cobre, mergulhando uma lâmina de zinco em uma solução aquosa de sulfato de zinco e uma lâmina de cobre em uma solução aquosa de sulfato de cobre.
e unir as duas lâminas por um fio metálico contendo uma lâmpada. A lâmpada permanece apagada, pois o sistema está incompleto. Se as duas semicélulas forem unidas por uma ponte salina, contendo uma solução aquosa de sulfato de sódio, o sistema se completa e a lâmpada acende. Nessa pilha, temos uma diferença de potencial, DDP, de 1,10 volts. O eletrodo de zinco é o polo negativo da pilha, enquanto que o eletrodo de cobre é o polo positivo. No eletrodo de zinco, temos átomos de zinco perdendo elétrons, se oxidando, passando para a solução na forma de íons zinco Zn2+. E com isso, a lâmina se corrói. Simultaneamente, no eletrodo de cobre, temos os íons cobre, Cu2+, da solução, recebendo elétrons, se reduzindo e se depositando sobre a lâmina. No eletrodo de zinco, ocorre a oxidação, e este é denominado ânodo, enquanto que no eletrodo de cobre ocorre a redução, sendo este denominado cátodo. Os elétrons fluem do eletrodo de zinco para o eletrodo de cobre, enquanto que os íons Na+ e SO4 presentes na ponte salina migram para as duas soluções. Então, agora que deu para visualizar o funcionamento da pilha de Daniell, vamos falar das semi-reações. As semi-reações do anodo, ou a semi-reação do anodo, é aquela que ocorre apenas no anodo, o zinco se oxidando, perdendo 2 elétrons. A semi-reação do cátodo é a que ocorre no cátodo, é o cobre se reduzindo, cobre 2+, ganhando os 2 elétrons. Com essas reações, nós podemos escrever uma reação chamada global, ou seja, a reação que representa a pilha. Para essa reação, o número de elétrons perdidos pelo anodo e recebidos pelo cátodo deve ser o mesmo. Se por acaso esses números não forem os mesmos, tivemos números diferentes no anodo e no cátodo, é necessário um balanceamento, é necessário multiplicar as reações pelo MMC dos elétrons. E aí você vai ter um outro balanceamento. Mas não muda nada a nossa ideia de somar as reações e formar a reação global. A grande questão até agora é por que o zinco sofre oxidação e o cobre redução. E isso é respondido através do potencial eletroquímico, ou seja, é um potencial que indica a tendência da espécie em receber elétrons, ou seja, a tendência em se reduzir. Os potenciais de redução e de oxidação possuem o mesmo valor em módulo, só divergem no sinal. Então, a espécie que possuir maior valor de potencial de redução sofre a redução. Por consequência, a que tem maior valor de potencial de oxidação sofre a oxidação. Então, a gente sempre analisa o potencial de redução, pois as tabelas são feitas dessa forma, é uma convenção. Então, pega os valores tabelados dos potenciais de redução do zinco e do cobre, repare que eu tenho reações de redução. E você vai concluir que o maior potencial entre eles é o potencial do cobre. Então, o potencial do cobre de redução é maior que o do zinco, ou seja, o cobre sofre redução, segundo a seguinte equação, e o seguinte potencial. Se o cobre sofre redução, o zinco ligado a ele vai sofrer a oxidação. A reação de oxidação é inversa da redução, então a gente inverte essa reação aqui de cima, obtendo essa reaçãozinha aqui embaixo. E o potencial possui sinal contrário. A gente muda também o sinal. Quando fizermos a reação global, somarmos a equação, basta somarmos os potenciais. Se você tiver que multiplicar a equação, porque os elétrons não estão balanceados, multiplique. Mas o valor do potencial permanece o mesmo. Você nunca vai multiplicar o valor do potencial. Não interessa se você multiplicou por 1, por 10, por 1000, por 3, qualquer reação aqui. O valor do potencial permanece inalterado. Então, repetindo aqui, o nosso potencial
da pilha, ou a diferença de potencial da pilha, o ΔE, é de mais 1,10 volts. O ΔE é chamado de DDP ou FEM, força eletromotriz da pilha. Ele pode ser calculado pela diferença entre potencial maior e o menor de redução. Se essa diferença de potencial for positiva, for maior que zero, a reação é espontânea e trata-se de uma pilha. A pilha está funcionando. Se o ΔE for menor que zero, é porque a reação é não espontânea, ou seja, isso não se trata de uma pilha. A partir dos potenciais de redução, apenas dos potenciais, podemos definir quem é o cátodo e o anodo, qual seria o fluxo de elétrons, a reação global e a DDP da reação. Vamos fazer agora esse exercício da Rural de 2005. A pilha esquematizada abaixo possui nos eletrodos A e B duas placas metálicas M e M1 mergulhadas, respectivamente, em cada solução. Determine o eletrodo onde ocorre a corrosão. Vamos comparar os potenciais eletroquímicos. Entre o potencial da placa M1 e o potencial da placa M, vemos que a placa M1 possui maior potencial, portanto, sofre redução, enquanto M sofre oxidação. Sendo assim, o eletrodo onde ocorre a corrosão é sinônimo de oxidação, então o eletrodo A, pois possui menor potencial de redução. Essa seria a sua justificativa. A diferença de potencial na pilha. Diferença de potencial é o maior potencial menos o menor potencial. Fazendo as contas, mais 1,03 volts seria a resposta. E C, o sentido do fluxo de elétrons. No início da aula, falamos que o fluxo de elétrons é sempre do anodo para o cátodo. Se o elétron flui do anodo para o cátodo, os elétrons sairão do eletrodo A e irão em direção ao eletrodo B. Ou seja, o fluxo é do eletrodo A, anodo, para o eletrodo B, cátodo. Um outro exemplo de aplicação é na proteção catódica. A proteção catódica é uma técnica de controle de corrosão de um metal, fazendo-o atuar como um cátodo numa célula eletroquímica, ou seja, o metal a ser protegido deve possuir maior potencial de redução. Nós acoplamos dois metais, onde um vai ser protegido e o outro sacrificado. É muito utilizado em estruturas submersas. Por exemplo, aqui nós teríamos uma estaca de aço, pode ser um exemplo num porto ou numa plataforma, o fundo do mar, e aqui seria o mar. A estaca de aço vai sofrer corrosão, a menos que ela esteja ligada num anodo galvânico, ou seja, numa espécie que vá se corroer ao invés de corroer a estrutura metálica. Em estruturas enterradas, também observamos esse tipo de proteção. Em postos de gasolina, você tem uma tubulação metálica que vai ser ligada através de um fio no anodo de sacrifício, seja de magnésio, zinco, alumínio é muito pouco usado. Então, o que acontece é que este anodo de sacrifício, ele sofre corrosão, mantendo a tubulação de interesse intacta. Como é que a gente faz para proteger, né? Então, um exemplo seria, para proteger uma estrutura de ferro, o engenheiro deve projetar uma proteção catódica com metais menos redutores, ou seja, mais oxidantes que o ferro, o metal a ser protegido no caso. Qual desses metais seriam aqueles menos redutores? O zinco. Então, a reação seria o ferro como cátodo, o zinco como anodo. Teríamos uma reação global desse tipo aqui. Repara que o cobre e o níquel possuem valores maiores do que o ferro. Ou seja, se você ligar o cobre no ferro e o níquel no ferro, é o ferro que vai sofrer a corrosão. A gente não estará protegendo o ferro. Então, na hora de proteger, escolhemos o metal de sacrifício, que é aquele com menor potencial de redução. O que eu tinha para falar hoje com vocês sobre pilhas era isso. Um grande abraço e até a próxima.